Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares o facto de se ter anuído a esta audição. De facto, nós reconhecemos que a APAE é uma entidade constituída por administradores hospitalares, sendo naturalmente uma das interessadas e profundamente conhecedora da realidade do SNS. Por essa razão é que o Grupo Parlamentar do PSD solicitou a sua audição, uma vez que consideramos que os contributos da Associação podem e devem ser muito bem-vindos para a avaliação e eventuais propostas que possam eventualmente vir a ser consideradas úteis no âmbito parlamentar. O PSD está muito preocupado com a situação económica ou financeira em que se encontra o SNS. Se nos últimos dois orçamentos de Estado, que estão em linha com os anteriores, em que o financiamento atribuído pelo atual Governo ao SNS não permite responder ao aumento dos encargos resultantes da maior pressão da despesa, designadamente pela política não sustentada ao nível do pessoal, as 35 horas, as reversões, e daí estarmos também conscientes de que estes factos estão a pressionar as contas do Serviço Nacional de Saúde. E daqui resultam duas consequências bastante graves. Em primeiro lugar, a redução brutal que temos assistido no investimento e, em segundo lugar, a derrapagem das dívidas. Quanto ao investimento, os dados que nós temos conhecimento é que entre 2015 e 2016 a despesa do Governo em investimentos no Serviço Nacional de Saúde caiu de 147 milhões de euros para 97 milhões de euros, ou seja, uma quebra de mais de 50 milhões de euros, um corte de 34%. Eu gostaria aqui de vos fazer a primeira questão, que se consideram que esta queda no investimento está a afetar o Serviço Nacional de Saúde e, em caso afirmativo, de que forma? Não bastando esta questão, o atual Governo aprovou no ano passado ainda dois despachos que com certeza tiveram conhecimento, a congelar toda a despesa de investimento no SNS por parte das administrações hospitalares. Só em janeiro e março deste ano, segundo a informação disponibilizada pela UTAU, no início deste mês, o investimento do SNS caiu mais de 20%, por comparação com o mesmo período do ano passado, o que nos deixa ainda mais preocupados para este ano. Quanto às dívidas, a evolução é também muito preocupante. Se consultarmos o portal do SNS, relativamente à dívida total e vencida, verificamos que a dívida total ascendia em março de 2017 a quase 1,6 mil milhões de euros, mais 200 milhões do que os 1,4 mil milhões de euros que se registavam em março de há 2 anos, 2015. A dívida vencida subiu para 1,3 mil milhões de euros em março de 2017. Há 2 anos, a mesma era de 880 milhões de euros. Os pagamentos em atraso nos hospitais EPE, das sínteses da execução orçamental da Direção-Geral do Orçamento, evidenciam que o seu montante ultrapassa os 700 milhões de euros em março de 2017, um acréscimo de 150 milhões de euros face ao final de 2016. Só para dar mais um exemplo, quando compararmos a dívida do SNS às empresas fornecedoras de medicamentos, verificamos que essa dívida subiu de 695 milhões em 2015 para 892 milhões de euros no passado mês de março, ou seja, mais 200 milhões de euros, um aumento superior a 28% em apenas ano e meio. A agravar esta situação, continua a aumentar o recurso às prestações de serviços médicos, que só no ano passado terão voltado a ultrapassar os 100 milhões de euros, e perante esta deterioração, e aqui eu peço-vos também a vossa opinião sobre uma notícia que hoje assistimos na comunicação social, em que a Liga Portuguesa dos Bombeiros também se queixa de que os hospitais não estão a pagar aquilo que lhes é supostamente devido, estando nomeadamente a tentar atrasar os pagamentos para que tais não constituam sequer dívida. E, portanto, devido a este panorama de deterioração da situação do SNS, que nós entendemos ouvir a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, já que congregam os gestores hospitalares, profissionais que conhecem bem a realidade económico-financeira do SNS e cujo contributo consideramos, de facto, essencial para dotar o sistema público de saúde de uma nova ambição, que o liberte de uma política de endividamento e de desinvestimento, que, se nada for feito, acabará por comprometer o próprio acesso dos portugueses aos cuidados de saúde, e isto, de facto, é que nos preocupa.
Nós podemos aqui dizer, e aquilo que nós temos ouvido, que aumentar o financiamento, tirar dinheiro para os problemas, reduzir o desperdício, confiar mais e dar autonomia às unidades de saúde, apostar mais na prevenção e contrariar o modelo quase exclusivamente curativo e reativo da medicina praticada entre nós. Tudo são ideias e contributos que são discutidos há muito, ou seja, parece que as soluções já estão todas dadas e enumeradas. A única questão é que, de facto, não são colocadas em prática e não há vontade política para o fazer. O pior que pode acontecer ao país, neste momento, é cair outra vez na armadilha, já vou terminar, Sr. Presidente, do endividamento galopante, e essa é a situação para a qual, discretamente, o país e o Serviço Nacional de Saúde está outra vez a ser empurrado. Portanto, gostaríamos de os ouvir e, naturalmente, de conhecer as vossas propostas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.